Respondendo o comentário do protestantes. É simples, protestante. Ah, por que você não para de perseguir os pastores e tal? Isso é simples, pô, para de fazer vídeo degrinir na igreja. Ah, você tem coragem, a cara de pau, de defender Augusto Nicodemos sentando em madeira na igreja, falando que a igreja se corrompeu, que nós temos que voltar para a origem da Bíblia, etc, etc, etc. Então, o catolicismo está errado, você está errado. Os padres se corromperam, certo? Cristo se corrompeu, o Espírito Santo se corrompeu. Paulo fala que a igreja coluna sustentável da verdade se corrompeu e a reforma protestante voltou para a origem. Simples, a profecia não está sobre os reformadores. Tanto que a sua denominação tem um fundador. A denominação vizinha tem outro fundador. A do outro lado da rua tem outro fundador. Então, simples entender isso. Efésios 3,10, a divina diversidade brasileira foi confiado ao magistério, à igreja. Que igreja? Quem foi constituído primeiramente? Os apóstolos. 1 Coríntios 28, Deus, ele fundou uma igreja e deixou primeiramente os apóstolos. Olha só. Simples entender isso. Simples. Você não é obrigado a acreditar na minha pregação. Simples, pô, o pastor vai lá, faz um vídeo degrinir na igreja, como eu tenho um pouco de conhecimento, vou lá e refuto essa mentira. Ah, a igreja se corrompeu? Então, Mateus 28:20, o Espírito Santo assiste a igreja. Atos Apóstolos 2, desce o Espírito Santo. O fundador da igreja, fundada e gerada lá na cruz, Cristo. Tanto que Cristo fala, é a igreja santa, sem qualquer defeito, mas santa e irrepreensível. Por quê? É simples, pô. Se a igreja se corrompeu, como se a igreja é o corpo místico de Cristo e Cristo é a cabeça da igreja? E Mateus 28:20, o Espírito Santo é a alma da igreja. Sim, padre se corrompe, sim, pastores se corrompem, sim. Mas a igreja sempre vai ser santa. Por mais que a reforma protestante quer colocar isso. Olha lá, em 1517, a cagada que aquele padre fez. Mesmo assim, a igreja é santa. Porque Cristo, Mateus 16:8, as portas do inferno jamais prevaleceram contra a igreja. Então, as portas do inferno prevaleceram contra a igreja protestante. Se os padres se corromperam, imagina essas mais de 500 denominações. Então, é simples, pô. Vamos para a Bíblia. Vamos voltar para a origem, de acordo com o que foi pregado, de acordo com o que foi confiado. 1 Coríntios 2:28, ó. Na igreja, Deus constituiu primeiramente, ó, primeiramente, foi constituído os apóstolos. Então, os apóstolos se corromperam. Os padres, os bispos, são sucessores dos apóstolos. Tanto que você fala que não tem bispo na Bíblia. Então você não leu a Bíblia direito, meu querido. Certo? Olha só. Foi constituído, primeiramente, nessa igreja, os apóstolos. Por quê? Ó? 1 Coríntios 12:13, ó. Em um só Espírito fomos batizados, todos nós, para formar um só corpo, judeus, gregos, ó. Escravos ou livres, todos fomos impregnados no mesmo Espírito. Ó, em segundo lugar, os profetas. Em terceiro lugar, os doutores. Tem o dom dos milagres, dom de cura, de correr, de governar, de falar diversas línguas. Olha só, você pegar em 2 Timóteo, olha só que interessante, ó. 2 Timóteo 1, ó. 6, ó. Por esse motivo eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus, que recebesse pela imposição das minhas mãos, ó. São Timóteo. Olha só. A sucessão apostólica, a imposição das mãos. Ah, mas foi confiado sim aos padres. João. Olha só. Cara, se lê Bíblia com visão desses pastores, a mundial tem uma interpretação. A Assembleia tem uma interpretação.
Os testemunhos têm outra interpretação. Os adventistas têm outra interpretação. Simples, ó. João 20, 21, ó. Disse-lhe outra vez, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu envio a vós, ó. Olha só. Vocês estão rejeitando a quem o Pai enviou, a quem Cristo enviou. De acordo que rejeitaram Cristo. Olha só que interessante, ó. Assim também eu vos envio a vós, ó. Depois dessas palavras soprou sobre ele, dizendo-lhe, recebeu o Espírito Santo. Ó. Aqueles a quem perdoares o pecado, eles serão perdoados. Aqueles a quem os retiveres retido, eles serão retidos. Olha só. Atos Apóstolos 2, ó. Desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo a instrução, os apóstolos que escolheram foram arrebatados ao céu, ó. Ficou quem? Atos Apóstolos 2, a sua esposa se torna pública. Mas falta uma coisa. A edificar essa igreja. Quem são as colunas? São os apóstolos. Gálatas 2,9. Paulo vai lá reconhecer a graça que foi dada a ele, Atos Apóstolos 9, pelas colunas. Quem são os colunas? Bispo de Jerusalém, Tiago e Bispo Universal, Cefas e João. Simples, ó. Tem doutrina, ó. Atos Apóstolos 2,42. Não doutrinas, doutrinas. Olha só que interessante. E essa igreja orava junto com Maria. Não é escritura, então você tem que seguir. Você tem que orar junto com Maria. Dá um pause aqui. Simples, pô. Então, vamos voltar para a origem. Vamos seguir Bíblia. Ó, os apóstolos oravam junto com Maria. Tem doutrina. Primeiro pregar São Pedro. As apóstolos 2 desce o Espírito Santo. Atos Apóstolos 2, Atos Apóstolos 1 e 2. Ali foi confiado aos apóstolos que eles escolheram. João 21, do 15 ao 17, foi dado ao pastoreio de apacentar as ovelhas, ao escudeiro, a São Pedro. João 21, do 24, 25, muitos milagres que isso fez que não estão na Bíblia. É simples, pô. Segundo Tessalonicenses, olha só. É, 2,15, assim, pois irmãos, ficai firme e conservar o ensinamento que de nós aprender, seja por palavra, seja por carta nossa, ó. Só. Simples, pô. A revelação não foi dada a protestantes, a divisões, Mateus 12, 25, ó. Ou Marcos 13, Lucas 11, 17, ó. 12, ó. Jesus, 25, ó. Jesus, porém, penetrando seus pensamentos, diz: todo o reino dividido contra si mesmo será destruído. Toda casa dividida contra si mesmo não poderão substituir. Se Satanás, espere Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, substituirá o seu reino? Olha só. Simples, pô. Em 1 Coríntios 3,11, olha só. Aí você tem cara de pau de defender uns caras desse, pô. Que não pega a Bíblia. Eles pegam o que a denominação dele acredita. Certo? Simples, pô. Aqui, ó. Divisão, ó. 1 Coríntios, Cristo falou de divisão, ó. Paulo falando em 1 Coríntios 1,10, ó. Roga-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejam em pleno acordo, que não haja entre vós divisões, vivei em boa harmonia, no mesmo espírito e no mesmo sentimento. As Apóstolos 2,42, ali você vai ler, até o 47. Olha só que interessante. Em Gálatas, olha só, aos Gálatas, segundo conteúdo, 4 irão surgir pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente, Gálatas 1, 7, ó. De fato, não há dois evangelhos, apenas pessoas que se metem a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Ó. Mas ainda que alguém, nós, um anjo abaixo do céu, anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anatema. Repito o que acabou de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que receber, seja excomungado. Ó. Ao 10, ó. E porventura, a favor dos homens que eu procuro, ou de Deus, por acaso tenho interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Olha só. Fundamento de homens agrada a homens. A igreja de Cristo não agrada a homens. Simples, ó. Cara, poderia ficar aqui quase 5 horas falando da Bíblia. Tanto de Mateus, tanto de São Marcos, tanto de São Lucas, tanto do Evangelho de São João, Coríntios, 2 Coríntios, aos Romanos. Simples, Apocalipse. 1 Pedro, 2 Pedro. Simples, pô. Aqui, ó. Eu não tô defendendo a minha placa. Pequena empresa e grandes negócios. Não. É o evangelho, meu querido.
Aonde está a salvação? Aonde está a verdade? A quem foi confiado? Simples. É simples, pô. Por isso que esses vídeos me incomodam mesmo, pô. Incomoda. Você pode ver, cada vez que o cara é mais doutado, mais doutor, ele é mais soberbo, pô. 1 Timóteo 15, a igreja é a coluna sustentada, é verdade, porque a igreja é a esposa do Senhor. Cristo é a cabeça da igreja, Colossenses 1,18, em Gálatas, ou Colossenses, né, 2,19, ó, olha só. Colossenses 18, Cristo, ele é a cabeça, ó. Olha só. Padre, ele é pecador, sim. A freira é pecadora, sim. Eu sou pecador, sim. O pastor fulano, ciclano é pecador. Todos nós somos pecadores, meu irmão. O único que é santo é a igreja de Cristo, a sua esposa e até o Tocos. O padre, ele é pecador. Ele é comedor de farinha igual nós. A igreja é santa porque o fundador dela é santo, o esposo dela é santo e até o Tocos é santa. Todos pecaram, exceto Maria. Foi preservada, Judas 1,24. Cristo sem pecado, a igreja sem pecado, o Espírito Santo sem pecado, cara. Você é pecador, eu sou pecador, o pastor da igreja ABC é pecador, o padre ABCDFGH é pecador. A igreja é santa, porque nós estamos buscando a salvação. Hebreus 12:22, as almas do justo chegaram à perfeição. Então, essa igreja, você vai chegar à perfeição, o ápice da perfeição. Porque essa igreja ensina a perfeição. Ser imitadores de Cristo, não imitadores de placas desses pastores. Certo? Simples, pô. Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Para finalizar aqui, ó, Colossenses 2, ó, 19, não se mantém unida a cabeça, ó, da qual todo o corpo, ó, pela união das conjunturas, articulações se alimenta e cresce conforme um crescimento disposto a Deus, ó. A cabeça que controla todo o corpo. Quem está controlando meu braço aqui, ó? Tá vindo da cabeça. Aqui, ó. Desceu Atos após 2, desceu o Espírito Santo. Quem está usando os apóstolos? O próprio Cristo. A Trindade, a unidade, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. E estão inspirando João 16:13, os apóstolos. As apóstolos 4:8, Pedro cheio do Espírito Santo. Então, como você tem a cara de pau e a coragem de falar que a igreja se corrompeu? Pessoa se corrompe que se aposta da fé. Vai acreditar em outro fundamento. Como vocês. Se a igreja é pecadora, como quem comanda a conjuntura, os braços, os corpos, a perna é Cristo? Porque é um só corpo, ó. Se não se mantém unida a cabeça, ó, da qual todo o corpo, pela união, ó, das junturas, ó, por que vocês se apartaram do corpo de Cristo? Então, não tem como, meu irmão, não tem como. É simples, pô. Você vai cansar de mandar comentário aí. Você vai enjoar da minha cara. Infelizmente, os católicos não dão muito valor para esses vídeos. Infelizmente, pô. Tem vídeo meu aí, ó, uma visualização. Que os católicos, eles são entes parentes, são desleixados mesmo, porque eles não têm interesse. Eu sou prova convincente, certo? Não vou passar a mão na cabeça de católico feito as coxas, não. Simples, pô. João 8:42, conhecer a verdade, verdade, verdade. João, meu povo se perde por falta de conhecimento. Oséias, né, 4:6. Então, vocês têm conhecimento da reforma. Nós temos conhecimento mais sério. De acordo com o que foi pregado. Quem condena a igreja, quem inspira a igreja, quem toma conta da igreja, é o Espírito Santo. Desce o Espírito Santo, a igreja se torna pública. Se tiver a cara de pau de falar que essa igreja se corrompeu, você está blasfemando contra o Espírito Santo, meu querido. Você está degrinindo o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo soprava sobre a vida dos apóstolos. E aí?
Segundo Coríntios 4, irão surgir pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente. Outro Jesus diferente, que não é que a igreja prega. É só, para finalizar, João, 16, 13, ó. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade, ó. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouviu e vos anunciar as coisas que virão. Então o Espírito Santo estava dormindo todo esse tempo. Aí ele acordou usando Martinho Lutero. Aí vem várias igrejas, vários corpos surgindo que não tem unidade com a cabeça. A Mundial prega uma coisa, a Assembleia prega outra coisa, a sua denominação prega outra coisa, é um fundador. Não está em unidade com o corpo. Não está em unidade com a cabeça. Porque o Espírito Santo sopra só em uma igreja. Infelizmente, meu irmão. O que estão soprando aí nas suas igrejas é outro Espírito. Que Paulo deixa bem claro. 2 Coríntios 11:4. 2 Coríntios 11:3. 2 Coríntios 11:12 ao 15. 1 Timóteo 4:1. 2 Timóteo 4:3 e 4. Ou 2 Tessalonicenses 2:9 em diante. É simples. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.